Foi literalmente falando isso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus misturado com aleluia. Até parece que está todo mundo com dinheiro, né? Jovens e ricos. Glória a Deus, em nome de Jesus. Sem saúde você não trabalha, sem trabalho você não ganha dinheiro, sem dinheiro você não faz quase nada. É verdade ou mentira? Saúde é uma das maiores riquezas. Amados, hoje vai ser o livro de Marcos, Natan. Agora capítulo 10, somente o versículo 21. Nós vamos ler, destacar e pegar emprestado do texto apenas uma frase e colocá-la como título da mensagem. O título que dá nome à mensagem. E diz assim o verso 21 do capítulo 10 do livro de Marcos: e Jesus, fitando o amor. Que mistério profundo, hein? Quem sabe uma outra mensagem. E disse: só te falta uma coisa. Ou só uma coisa te falta. É sobre isso que eu gostaria de pregar esta noite. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Senhor, continue falando conosco. E como eu tenho te pedido desta feita uma vez mais, através da ministração da Tua Palavra, que a Tua Palavra nos pegue e nos acerte, que a Tua Palavra nos fortaleça, nos avive, que a Tua Palavra nos capacite, que a Tua Palavra nos limpe, nos lave, nos purifique, que a Tua Palavra, meu Pai, vá e faça o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada. Que a Sua Palavra seja a palavra final em nossas vidas, em todas as nossas decisões. Que a Tua Palavra seja sempre a palavra final. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém e amém, Senhor. Pode sentar-se, amados, por gentileza. Bom, então, a gente vai ministrar nesta noite, 4 de dezembro de 2025, sobre uma coisa só. Uma coisa só. Uma coisa só. Só que nós vamos falar algumas coisas só dentro desse tema, uma coisa só. Não sei se deu para você entender. Vamos falar talvez sobre 5, uma coisa só. Então já não é mais uma coisa só, não é verdade? É 5. Aliás, eu poderia começar pelo jovem, rico e advogado, mas eu gostaria de começar falando sobre uma coisa só e desejada, ou uma coisa só deve ser buscada. Salmo 27, no versículo 4, diz assim, né? Uma coisa só pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar na beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Amém? Uma coisa só deve ser buscada, amados. Uma coisa só deve ser desejada. E o salmista Davi, com toda a sua agenda de rei de Israel, com toda a sua agenda de guerras, entradas e saídas de guerra de Israel contra todos os seus inimigos, eu digo sem medo de errar, e digo como teólogo, que Davi preparou um império e deixou para Salomão. Houve um império chamado Império Israelita, porque Davi e Salomão comandava sobre todas as nações da terra da sua época, e praticamente todas as nações lhe pagavam impostos e tributos. Aliás, das 1000 mulheres de Salomão, 700 foram princesas. Se não me falha a memória, 700 ou 300, a outra parte,
filhas de reis que ele fazia aliança, e os reis davam as suas filhas princesas em casamento a Salomão. E Davi, com toda a sua agenda corrida e concorrida, ele achava tempo, e muito tempo, e priorizava tempo, porque tempo é uma questão de prioridade, tempo é uma questão de preferência. Você arruma tempo para tudo aquilo que você prefere. A pior desculpa para Deus é: eu não tenho tempo. Cadê meu celular? Vou sair daqui um pouquinho, olha. Deus vai te perguntar assim: você não tem tempo? O que é isso aí mesmo na sua mão? Eita! Primeiro X. O que é isso aí mesmo na sua mão? E você me dizer que não tem tempo? E Davi achou tempo para a casa do Senhor. Aliás, ao ponto de dizer no Salmo 122, já está no versículo 1, diz assim: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmo mais conhecido de Davi, qual é o salmo mais conhecido de Davi? O Salmo 23, do pastorzinho de Israel, ou do pastorzão de Israel. No último versículo, Natan, no versículo 6, ele diz assim: a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Estamos vindo agora com essa frase, não é isso? Mas a parte B diz assim: e habitarei, na casa do Senhor para todo o sempre. Mas nós não temos cultos todos os dias, mas eu tenho o privilégio e o prazer de estar aqui todos os dias. Todos os dias. Com a obra, então, quase que finalizada do nosso terraço, do nosso salão de festas, né? Da igreja, estou aqui na casa do Senhor todos os dias. Hoje eu passei o dia com o eletricista, fazendo toda a iluminação do nosso salão de festas, e ele disse assim para mim algo interessante: um diácono típico, clássico. Ele disse: pastor, eu amo os dias de culto, geralmente eu sou o primeiro a chegar, eu tenho as chaves, eu abro a igreja, eu organizo tudo, eu vejo o bebedouro, eu vejo tudo que precisa ser feito, ser limpo, ser organizado, para durante o culto todos chegarem, estarem bem, e eu juntamente com os meus irmãos adorar a Deus. Eita, hoje ele está escalado para pregar, mas ele falou: a minha questão não é nem pregar, eu prefiro até ouvir, mas eu gosto de estar na casa do Senhor para servir e para adorá-lo. Que coisa linda, amados, ouvir isso de uma forma muito sincera, de uma pessoa que a gente conhece, sabe que é isso mesmo. Reconhece também sua liderança, né? O meu prazer é esse, é estar na casa do Senhor todos os dias de culto, ser o primeiro a chegar, para organizar tudo que tem que ser organizado. Eu faço isso para a glória de Deus. E Paulo diz que tudo o que venhais a fazer, tudo que seja feito para a glória de Deus. Muitas das vezes o culto começa em casa, passa pela igreja e continua em casa. Uma coisa só: pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Irmãos, deixa eu só acrescentar algo que vocês já sabem, né? Que eu, diaconisa Tânia e o obreiro Natan nunca faltamos um culto aqui. Mas deixa eu acrescentar alguma coisa aqui. Alguém pode dizer assim: ah, não, porque o senhor é pastor. Eu conheço um monte de pastores que escalam outros e não vão. Estou vendo umas cabecinhas assim. Eu conheço um monte de pastores que faltam cultos, que separam alguns cultos para não irem mesmo, tá?
Ah, não, porque o senhor nunca faltou culto, porque o senhor mora do lado da igreja. Irmãos, isso aí... Aliás, os irmãos que moram mais longe da igreja geralmente são o quê? Os primeiros a chegarem. Verdade ou mentira? Sabia disso? Então não é nada disso, eu só acrescentar algo. Desde que eu me converti, no dia 11 de novembro de 84, eu nunca fui de faltar culto. Eu nunca fui de faltar culto. Eu aprendi que muitas das vezes, aqueles cultos que quase ninguém vai, porque está chovendo muito, ou porque está muito frio, ou porque está muito calor. Agora essa nem tanto, porque nós temos ar-condicionado na igreja, né? Mas aquele culto que você sabe, que geralmente muita gente vai faltar. Irmão, não falta não, porque às vezes é nesse culto, e já aconteceu muito comigo, que o Senhor vai te falar de maneira tremenda. E o Senhor vai te fazer algo ali que seria ali, na casa dele, não seria nem em nenhum outro lugar, nem na tua casa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E uma coisa só é desejada e deve ser pedida e deve ser buscada. Uma coisa, pedir ao Senhor. Que eu possa buscar a sua casa, a sua morada, os seus átrios e lhe adorar. A igreja salva? A igreja nunca salvou uma alma sequer. A igreja não salva o homem, mas o homem salvo, ele tem prazer em estar na igreja. Eita, para os milhões de desigrejados que se julgaram melhores do que a igreja, porque sempre encontraram defeitos na igreja, e tem mesmo, e tiveram um defeito a menos quando você saiu, porque a igreja tem defeito, porque nós estamos nela, mas nós não somos melhor que ela. Aleluia! A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a agência de Deus na terra. E eu vou repetir: Deus sempre separou um lugar para os seus congregarem e o adorarem. Para Adão e Eva e os seus foi no jardim do Éden. A partir de Êxodo 25 foi o tabernáculo. Deus mandou fazer, deu a planta, inspirou Nayara, minha filha, os primeiros arquitetos, quem sabe um engenheiro, um arquiteto, para fazer o tabernáculo, que era a igreja que Deus sempre quis, uma igreja ambulante, uma igreja que anda, uma igreja que caminha. Aí a partir de Reis, depois de Davi, que quis construir, mas não pôde, porque tinha as mãos sujas de sangue, alguns vão dizer, sangue na verdade de Urias, quem sabe, é um debate, é uma interpretação. E Salomão construiu o templo, que era a capital espiritual de Israel, em Jerusalém. Aí Jesus vem em Mateus 16, 18, diz: edificarei a minha igreja. E Atos 2, no cenáculo, os quase 120 reunidos, o Espírito Santo desce, os batiza e inaugura, na verdade, a igreja. E aí, nós conhecemos depois do terceiro século, Constantino, as catedrais, e só para fechar, em Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, Deus, do começo, no paraíso, até no final, no céu, sempre separou um lugar, estou falando lugar físico, separado para os seus congregados o adorarem. Eita, glória a Deus, misturado com aleluia. Segunda coisa, uma coisa só, já estamos na segunda, né? Parece um paradoxo, uma coisa só te falta. Aí, Natan, Marcos 10, 17
a 22, pode ir passando, meu filho, numa leitura dinâmica, os irmãos vão lendo, conhecemos a história, né? Parece um jovem rico, e vem até Jesus com uma preocupação interessante: o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus Cristo diz, pergunta, guarda os mandamentos. Ele diz: tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Aí Jesus, sábio, aliás, a própria sabedoria personalizada ou personificada em pessoa, ele diz assim: falta-te uma coisa te falta. Irmãos, talvez se fosse eu, Jesus ia falar assim para mim: olha, te falta muita coisa. Aquele jovem não estava ruim de tudo não. Eita, ruim nada. Jesus falou: só te falta uma coisa. Você já parou para pensar nisso? Se fosse você, o que falta? Eita, o segundo dia, minha garganta não está boa, mas você sabe o que te falta? Quem sabe faltam mais 8 coisas. Só te faltam mais 14 coisas. Né? Para mim mais, talvez, Eduardo, só te faltam mais 20 coisas. Mas para aquele jovem ele disse: só te falta uma coisa. Mas sabe o que faltava? Faltava ele desapegar. Faltava ele ser desapegado. Faltava ele deixar de ser materialista, deixar de ser apegado aos bens, porque às vezes você se apega tanto aos seus bens, que seus bens se apegam a você, e já passou a te pegar. Aí você não é mais dono do seu dinheiro, o seu dinheiro que é o seu dono. Aí você não passa mais a ser dono do seu dinheiro, você passa a ser escravo dele, do seu dinheiro. Jesus está dizendo assim para ele: te falta uma coisa. A gente sabe que tudo isso não era o mais importante é o que vem em seguida. Então vem e segue-me. Mas para vir seguir Jesus, ele precisava se desapegar. Será que tem algumas coisas que você sabe que precisa desapegar? Eu não sei lá, entende? Será que a gente não precisa desapegar das nossas redes sociais? Será que não precisa se desapegar, às vezes, do seu salário? Tem gente que com dinheiro é uma coisa, sem dinheiro é outra. Meu Deus, falei! Seu dinheiro, a quantidade dele muda seu temperamento, seu humor. Será que não tem algumas coisas que precisamos nos desapegarmos? Será que a gente não precisa se desapegar? Eu poderia falar N coisas aqui, como o pastor Marinho costuma falar, inúmeras coisas, mas você sabe. Prega um pouquinho para você mesmo, aproveita que eu estou pregando, aproveita a pregação. Vamos pregar um pouquinho para nós mesmos, cada um para si. O que eu preciso me desapegar? O que me falta para eu seguir Jesus desprendidamente, sem que nada possa estar me prendendo? O que falta em mim para essa comunhão com Ele mais íntima, mais restrita, mais profunda, mais pessoal, mais real, mais espiritual, mais. Uma coisa te falta. Será que só falta uma coisa para a gente? E se faltar somente uma coisa para aquele jovem, o que será? Será que existem crentes materialistas? Você conhece algum crente materialista? Você conheceu? Eu conheço, né? Talvez esteja pensando no mesmo que eu estou pensando. E pastor materialista. Fraqueza clara, nítida, notória, o dinheiro. Não pode, que ainda está vivo, né? Está vivo, não pode ver um papelzinho com número.
E os olhos brilham, a boca baba. Tem gente que precisa se desapegar. Se desapegar. Quer ver uma coisa? Eu vi uma reportagem hoje. Me perdoe os anti-flamenguistas, né? O Flamengo foi campeão 2 vezes em menos de uma semana, da Libertadores e do Brasileirão. Eu vi uma reportagem hoje, né? O repórter entrevistando um grupo de flamenguistas virados. Passaram a noite toda, de quarta para quinta hoje, né? Comemorando o título do Mengão, bebemorando o título do Flamengo. E eu ouvi entrevistas tipo: eu faço tudo pelo Flamengo, eu largo tudo pelo meu time, eu deixo tudo. Eu vou fazer uma coletâneazinha rápida aqui agora, um resumo, muito resumido, uma síntese mesmo desse resumo. Pessoas que venderam moto, venderam carro, venderam casa, irmãos, para comprar viagem para assistir a final em Lima, no Peru. Verdadeiros fanáticos. Vocês acham que tais pessoas não precisam se desapegar do seu time? Pessoas que perderam família, irmãos. Porque qual é a mulher que em sã consciência vai admirar um marido que vende moto, vende carro, vende casa para comprar passagem, hospedagem para assistir o seu time em outro país, ainda que da América do Sul? Já teve quem fez isso atravessando o oceano, indo para a Europa? Muitas pessoas precisam se desapegar, quem sabe, de muitas coisas. Aí Jesus fala para aquele jovem rico: uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Diz o texto no versículo seguinte que ele foi embora triste, porque era dono de muitas propriedades. Na verdade, as muitas propriedades que eram donas dele. E ele perdeu por não se desapegar, por não abrir mão, por não atender o que Jesus falou. Ele perdeu a maior riqueza que o homem pode ter. Qual é? Que também não é a sua saúde, que foi dita hoje. A maior riqueza que o homem pode ter é a sua salvação. Porque o que adianta ganhar o homem o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Nada, porque o preço altíssimo, caríssimo, maior, já foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário, derramando o seu próprio sangue por nós, para nos salvar. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Portanto, uma coisa só te falta. E aquele jovem faltava se desapegar. Deixar de ser um crente, apesar de cumpridores dos mandamentos, materialista. Materialista. Dizem que o dinheiro é igual água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Aliás, irmãos, prova disso são ladrões que roubam aí milhões, como do Banco Central no Nordeste. Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Eu não sei a quanta exata, mas foram muitos milhões. Não sei se alguém lembra, se alguém sabe. Dava para nunca mais fazer nada na vida, ir para o Caribe, ir para, sei lá. Mas continuaram a roubar depois de um tempo. Alguns foram presos. Me explica isso. O dinheiro para o materialista é igual água salgada ou não é? Quanto mais ele bebe, mais sede ele tem. Quanto mais ele tem, mais ele quer ter. Diz que há dinheiro no mundo suficiente para resolver a necessidade do homem.
mas não a sua ganância. Eita, vou repetir. Há dinheiro no mundo suficiente para resolver a necessidade de toda a humanidade, resolver a necessidade de todo homem. Há dinheiro no mundo para isso, mas não há dinheiro no mundo para satisfazer a ganância do homem materialista. Quanto mais tem, mais ele quer ter. E parece que ele vai viver e gastar 1 milênio de anos. E não sabe ele, como a parábola do rico louco. Lucas 12, Natan. Se não me falha a memória, a partir do 16, 17, né? Que diz lá, ele proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele razoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher todos esses meus frutos? E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, reconstruí-los ainda maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Ao grande erro dele: então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te, se diverte, faz, acontece. Aí no próximo verso o texto diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite, a noite deste dia que se chama hoje, te pedirão a tua alma, o anjo da morte vai passar com a foice e vai te ceifar. Me liga aqui, meu filho. E vai te ceifar. E o que tens preparado, para quem será? Para quem será? E Jesus diz assim: assim é para o que entesoura para si mesmo, como aquele jovem rico. E não é rico para com Deus. O homem mais rico do mundo é o homem que só tem dinheiro, não tem mais nada além de dinheiro. Tem uma mansão, mas não tem um lar. Eita. Tem colegas de copos, mas não tem amigos verdadeiros. Amigo verdadeiro é isso aqui, ó. Eu, meu primeiro vice. Eu, meu segundo vice. Mais de 30 anos de amizade. O que a gente tem de dinheiro, de bens para dar um pro outro? Isso prova que é uma amizade sem interesse algum. Sem interesse nenhum. Amém, amados? Olha para quem está do seu lado. Diga assim para ele, para ela, todo amor e carinho: desapega, hein? Desapega. Você está apegado a alguma coisa? Se você está apegado a alguma coisa, essa coisa pode te pegar e depois ser difícil de te soltar. Terceiro lugar, uma coisa só. Uma coisa te falta. Uma coisa é necessária. Bota aí, Natan. Lucas 10, 42. Uma coisa é necessária. É a adoração. Diz assim, Natan, eu quero ler o texto todo. Eu quero começar no 38, que começa esse texto, e vamos terminar no 42, que é onde ele termina. Eu quero explicar um pouco esse texto. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, é Betânia. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Foi Marta que o chamou para hospedá-lo. Grave isso. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E esta quedava-se aos pés, assentada aos pés de Jesus, do Senhor, a ouvir-lhes os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Perdão. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas. Aliás, se não me falha a memória, uma das 7 pessoas. E devido a essa situação, Jesus repete o nome: Marta, Marta.
andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. É o tema da mensagem. E Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus não disse que Marta escolheu a parte errada. Eu vi um pregador uma vez pregando esse texto, Lucas 10, de 38 a 42, irmãos, vou falar nesta noite sobre Marta e Maria. Marta representa o crente carnal, a crente carnuda, e Maria representa o crente espiritual. Aqui, Lucas, ou melhor, João 12, meu Deus, João 12, então, partido 1. De novo, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, Lázaro, um dos que estavam com ele à mesa. Agora Maria de novo, ó. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com aquele perfume. Já preguei esse texto. Eu falei que Marta é a que serve, Maria é a que adora, Lázaro é o que prega e testemunha. E ali no texto também tem Judas Iscariote, é o que rouba, é o que tira, é o que subtrai. Momento algum, amados, vou falar de novo como teólogo, Marta representa a crente carnal. Só que entre servir e adorar, Maria escolheu a boa parte. E Jesus disse, esta não lhe será tirada. Eu vou resumir isso numa frase. Deus não quer que você tão somente trabalhe para Ele. Deus quer que você trabalhe com Ele. Foi isso que Maria entendeu e Marta ainda não tinha entendido. Posso repetir? Deus não quer tão somente que você trabalhe para Ele. Não, Ele quer que você aprenda a trabalhar com Ele. É isso. Aí Jesus falou assim, uma coisa só. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Maria falou assim, olha, servir Jesus um bom jantar, para ele, os seus, tudo isso é muito bom. Mas eu tenho certeza que ele vai preferir que eu esteja aos seus pés, o adorando, ouvindo seus ensinamentos. Eu perco até a fome. Ele já perdeu lá em João 4, na história da mulher samaritana, vocês conhecem? Uma comida tenho para comer. Eita! Maria escolheu a melhor parte. E esta não lhe será tirada. Uma coisa só. Possamos aprender, amados. E tudo que venhamos a fazer. É Colossenses 3,16, então 13, 15, 16. Se não me falha a memória, que seja feita para a glória de Deus. Então no 15, que seja feita para a glória de Deus. Tudo, pois, quer que façamos, isso é 2, 15 a 16 ou 3,17, é um verso depois. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Você pode fazer alguma coisa errada, você pode fazer alguma coisa pecaminosa, você mais específico, você pode fazer alguma coisa imoral, você pode fazer alguma coisa promíscua em nome do Senhor Jesus e dando por Ele graças a Deus Pai por isso?
Isto é uma impossibilidade. Então tudo que façamos, seja por palavra, seja por obra, façamos em nome do Senhor Jesus. E para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro lugar, uma coisa só é sabida, uma coisa só deve ser conhecida. João 9:25, a história da cura daquele cego de nascença. Os religiosos o apertam para saber quem o curou, e ele diz assim, olha, se é pecador, não sei, mas uma coisa só eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo, eu também sei, o quanto eu fui cego, o quanto eu era cego, mas agora eu sei, uma coisa eu sei, eu vejo, porque eu tenho aprendido a não deixar a minha vista atrapalhar a minha visão. Eita! Uma das coisas, ou um dos animais que Deus nos chama além de ovelhas, é de águia. Ovelha porque nós devemos ser mansos, brandos, tranquilos, ouvir a voz do pastor, guiáveis. Mas Deus também nos chama, ou nos simboliza, ou somos representados por um animal, por uma ave chamada águia. E a águia tem algumas características fortíssimas, mas ainda creio que a principal dela é a visão. A águia é o ser vivo que tem a maior visão de todo o reino animal, humano. Aliás, o homem também é um animal, né? Aliás, dizem que o homem é um animal racional às vezes, animal quase sempre. E a águia, ela enxerga um camundongozinho de 5 centímetros a cerca de 8 quilômetros de distância. Ela tem uma visão extensa. Uma coisa só eu sei, eu era cego, porém agora eu vejo. Porém agora nós temos visão espiritual. E quando eu digo não deixa que a tua vista atrapalhe a sua visão, não deixe que aquilo que seus olhos carnais veem atrapalhe aquilo que Deus está querendo te mostrar. Vou falar uma coisa a vocês com todo amor e carinho. Eu via esse terraço pronto, e eu estou vendo mais além ainda. Mesmo quando, e glória a Deus misturado com aleluia por isso, 1 ou 2 foram meio que contra, tá? Eu via pelos olhos da fé. Eu já falei para vocês que eu tinha 15 para 16 anos quando eu me converti. Eu me via pregando, e até hoje, 41 anos depois, eu continuo pregando. E até quando Deus mandar, deixar, me permitir, eu vou pregar. Amém? Tantas coisas que eu via, e hoje eu vejo. Deu para entender? Você pegou uma visão? Quantas coisas que eu via e hoje eu vejo. Olha, você entendeu, você é inteligente, entendeu? Uma família conturbada, como a maioria creio que é, destruída, destroçada. Eu me via casado, eu me via pai de família, eu me via pai de filhos, eu me via na área avô, e hoje eu vejo minha netinha lá. Você pode estar doente e a sua vista te mostrar a doença,
e você sentir até os sintomas da dor. Mas veja pelos olhos da fé. 2 de Coríntios, até capítulo 5, versículo 7. Veja a tua cura em Cristo Jesus. Visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Você pode se ver desempregado nesse momento, porque você pode estar. Mas veja pelos olhos da fé, as portas abertas. E Deus te dando bênçãos sem medidas. Você pode saber o que é bênção sem medidas? Aliás, na corrigida, Natan, bota aí Malaquias 3,10. Na corrigida diz assim: uma bênção tal que dela vos advém a maior abastança. Na atualizada, na versão atualizada, diz assim: bênção sem medidas. Eu já me vi desempregado, literalmente falando, tá? Estando em casa, cuidando de Nara bebê, Nara como, você lembra? Nara igual aquele passarinhozinho assim, ó, boquinha nervosa, queria saber como, mas queria saber que vinha o leite dela, e eu crendo. Pegar um dinheiro de um biscatinho que eu fiz uma diária, e pegar aquele dinheiro, dar meu dízimo. Eu preciso falar isso, irmão, porque senão o testemunho fica incompleto. E dar o meu dízimo, devolver meu dízimo, entregar o meu dízimo, e dar uma oferta voluntária especial dentro daquela diáriazinha, de um biscate. E Deus abrir portas de emprego ao ponto de eu poder escolher qual. Deu para entender mais ou menos que é bênção sem medidas? Recalcada, sacudida, transbordante. Agora coloca, Natan, Lucas é 6,38. Acho que é 6,38, Natan. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente se vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Pastor, Deus não tem me dado nada. Você tem dado o que para Ele? Peraí, pastor, Deus não tem me dado nada. Você tem dado o que para Ele mesmo? Eita, meu Deus, é no terceiro X, mas minha garganta não está me ajudando hoje. Pastor, eu não dou dízimo, eu não entrego dízimo, não devolvo dízimo porque eu sou pobre. Não me perdoe, palavra pastoral, posso falar? Eu vou dizer que isso não é uma palavra boa, isso não é uma palavra profética, não, isso é uma palavra didática mesmo. Você não dá o dízimo porque você é pobre, não. Você é pobre porque você não dá o dízimo. Cuidado. Contribua segundo a tua renda, para Deus não tornar a tua renda segundo a tua contribuição. Eita! Essa foi forte, hein? Posso repetir? Contribua segundo a tua renda. Lembra daquela diáriazinha que eu falei? Para Deus não transformar a sua renda conforme a tua contribuição. É desse jeito. É desse jeito. Vamos terminar? Falta 3 minutos. Meu Deus do céu. O que é que eu falo em 3 minutos? O que é que eu prego, meu pai, em 3 minutos? Se faltam 3 tópicos ainda, vamos lá. Uma coisa só. Então vou falar uma coisa só. Te falo. Uma coisa deve ser feita. Não te coloca aí. Filipenses 3,13. Uma coisa deve ser feita. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, avanço para as coisas que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Domingo
culto de ação de graça foi no meu aniversário, meus amigos estiveram aí conversando, né? Já contaram quantos versículos o pastor Eduardo recitou em uma mensagem que eu recitei, mais de uma centena. Aí olha, errou 2, errei mesmo. Foi bom que até hoje eu sei quais são e corrigi-os. Se vocês soubessem, irmãos, já era para ter parado, já era para eu ter parado. Falei igual o pastor Marinho, já era para eu ter parado. Se vocês soubessem quantas críticas, já era para eu não ter feito nada. Se eu for ouvir, eita! Às vezes, além de ter visão, a gente tem que ser surdo também para algumas críticas, para algumas vozes, amém? Senão você para, senão você retrocede, senão você volta para trás, senão você desacelera, você freia e você engata uma marcha ré. Mas eu esquecendo as coisas que para trás ficam, uma coisa só eu faço: eu avanço, eu avanço, eu avanço, eu avanço para as coisas que adiante de mim estão, e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Não permita que críticas, que palavras negativas te paralisem. Pelo contrário, as use-as como trampolim. Eita! Olha, para você ir mais longe ainda, mais adiante. E quando os outros acharem que você está dando uma recuadazinha, lembra que você só está fazendo o papel de arco e flecha. Você só está para ir mais longe. Deu para pegar? Deu para pegar? Eu termino. Quem puder anotar, meu filho. Termino. E deixo para você continuar a mensagem em casa. Uma coisa só te falta. O que será? Que Deus nos abençoe nesta noite com esta palavra. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Amém.